Olá, meus queridos. Hoje eu trouxe para vocês uma história que vai te prender do começo ao fim. É a história de uma menina que nasceu diferente de tudo que aquela gente já havia visto. Pele branca como pluma de algodão ao sol. Olhos azuis como o céu do sertão. Filha de uma escrava negra, nascida dentro de uma senzala. E carregando desde o primeiro choro, um segredo que um homem poderoso tentaria enterrar para sempre. Mas antes de começar, preciso dizer que essa é uma história ficcional, criada com base em situações muito frequentes naquela época. Mulheres escravizadas eram constantemente abusadas por seus senhores e pelos filhos desses senhores, e muitos filhos nascidos nessas condições traziam marcas físicas que ninguém queria explicar em voz alta. Como não existem documentos que registrem todas essas histórias individuais, criamos narrativas fictícias para que possamos entender o que viviam essas mulheres e o peso que essas crianças carregavam. Não se esqueça de se inscrever no canal e conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E agora vamos à história. Minha filha nasceu branca, branca como a flor do algodão, e eu sabia, antes mesmo de olhar para o rosto dela, que essa cor ia custar caro para ela, ia custar caro para mim, ia custar caro para todo mundo que ela tocasse na vida. Essas foram as únicas palavras que Teodora Nascimento pronunciou sobre aquela noite, anos depois, num sussurro guardado para uma única mulher da senzala. Nunca mais tocou no assunto. Nunca mais precisou. A existência de Abigail já dizia, em silêncio e em voz alta ao mesmo tempo, tudo que Teodora tentava calar. Era a madrugada do dia 14 de março de 1853, quando Abigail veio ao mundo na fazenda Palma Nova, encravada no sertão do Maranhão, a léguas de distância da cidade mais próxima. Era uma fazenda de algodão que se estendia por um horizonte inteiro de terra vermelha e céu aberto, onde centenas de homens, mulheres e crianças escravizadas trabalhavam da aurora ao crepúsculo, colhendo, limpando e enfardando aquelas fibras brancas que enriqueciam uma família só. A família Drummond. O senhor da Palma Nova se chamava Cássio Drummond, 42 anos naquele março, um homem de ombros largos, bigode espesso e uma voz que, quando elevava, ecoava por toda a casa grande como um trovão que não precisava de nuvem. Era respeitado pelos fazendeiros vizinhos, temido pelos que dependiam dele, e admirado de longe por quem não precisava conviver com ele. Tinha esposa, Dona Eulália, 3 filhos e uma reputação que tratava como se fosse a posse mais valiosa que tinha. Mais valiosa que as terras, mais valiosa que o algodão, mais valiosa certamente que qualquer pessoa que vivesse sob seu teto sem ser da família. Por isso, quando a parteira generosa saiu da senzala naquela madrugada, com o rosto perturbado, e foi até a porta dos fundos da casa grande, bateu 3 vezes e ficou esperando em silêncio. Alguma coisa na fazenda Palma Nova mudou. Não de uma vez, não com barulho, mas mudou da forma que as coisas mais importantes costumam mudar, devagar, por baixo, sem avisar. Generosa era uma mulher velha de mãos grossas e olhos que tinham visto partos difíceis, mortes caladas e segredos que os anos não conseguiram apagar da memória. Mas não havia visto o que viu naquela noite. A criança nasceu saudável, com pulmões fortes, que anunciaram a chegada com um choro que não tremeu. Só que a pele dela era clara, não morena clara, não parda, clara como a palma da mão de quem nunca trabalhou na lavoura. E os olhos, quando abriram pela primeira vez, debaixo da luz fraca de uma lamparina, eram azuis. Um azul que parou generosa, no meio de tudo por um segundo inteiro, antes que ela lembrasse de fazer o que havia ido fazer. Ninguém na senzala dormiu naquela noite, e nos dias seguintes, a notícia se espalhou da maneira que as notícias se espalham, quando as pessoas não podem falar abertamente, em sussurros rápidos trocados nos campos, em olhares cruzados enquanto os fardos eram carregados, em silêncios que diziam mais do que as palavras teriam coragem de dizer. Uma escrava havia parido uma criança branca de olhos azuis, e todo mundo entendeu o que aquilo significava, mesmo que ninguém dissesse em voz alta. Cássio Drummond convocou Teodora à casa grande 3 dias após o parto. Ela foi com Abigail nos braços, o peito fechado de medo,
os pés pesados como se o chão estivesse tentando retê-la. O coronel a recebeu no corredor lateral, longe da sala onde Dona Eulália costurava à tarde. Ficou olhando para a criança por um tempo, que pareceu longo demais para quem estava sendo olhado daquela forma. Depois virou o rosto e disse, com uma secura que não era indiferença, mas tentativa de parecer indiferença: "Ela vai trabalhar como qualquer outra. Não me venha com história." Teodora baixou a cabeça e saiu, mas soube naquele corredor que a batalha por Abigail havia acabado de começar e que ela teria que travá-la sozinha, em silêncio, sem que ninguém soubesse que estava travando coisa nenhuma. Os primeiros anos de Abigail foram marcados por uma estranheza que ela mesma demorou para entender. Cresceu entre as outras crianças da senzala, dormiu no mesmo chão de terra batida, comeu a mesma comida rala de toda semana, acordou com o mesmo sino que chamava a todos para o trabalho. Mas era diferente. Todo mundo sabia. E todo mundo lidava com essa diferença de um jeito próprio. As crianças mais velhas às vezes a chamavam de a branca, sem maldade aparente, apenas descrevendo o que os olhos viam. Algumas mulheres a tratavam com uma ternura excessiva que Teodora reconhecia como culpa disfarçada de carinho. Outras desviavam o olhar, como se encarar Abigail as obrigasse a pensar em coisas que preferiam manter enterradas. E havia aquelas que a observavam de longe com uma expressão que misturava pena e algo parecido com admiração involuntária, como se a sobrevivência da menina fosse um milagre que ninguém havia pedido, mas que ninguém tinha coragem de rejeitar. Teodora criou a filha com mãos firmes e coração fechado, não por falta de amor, mas por excesso dele. Sabia que Abigail era visível demais, diferente demais, e que a visibilidade, para uma pessoa escravizada, era uma forma perigosa de existir. Ensinava a filha a baixar os olhos quando um homem livre se aproximava, a andar sem pressa e sem barulho, a nunca responder quando provocada e nunca perguntar o que não precisava ser perguntado. "Quanto menos você aparecer, mais tempo você tem", dizia em voz baixa antes de dormir, como se fosse uma oração. Mas Abigail cresceu, e o que Teodora tentava apagar só ficava mais evidente com o tempo. Aos 10 anos, era impossível ignorar. Aos 12, era um incômodo declarado dentro da fazenda. Aos 14, havia se tornado o centro de uma tensão que fervia na Palma Nova, como água esquentando devagar numa panela tampada. Dona Eulália Drummond era uma mulher que entendia tudo ao seu redor e havia feito da arte de fingir não entender a sua forma particular de resistência dentro daquele casamento. Mas havia um limite para o que ela conseguia fingir. E Abigail, com os olhos azuis e a pele clara circulando pela fazenda, como uma prova que ninguém havia pedido, havia cruzado esse limite fazia tempo. Numa tarde de agosto de 1867, Dona Eulália mandou chamar Abigail à casa grande para servir à mesa durante o jantar. Era a primeira vez que a menina entrava pela porta da frente. Ficou parada no centro da sala com os braços rígidos ao lado do corpo, os olhos no chão de tábua, enquanto Dona Eulália a examinava em silêncio, com uma expressão que não era exatamente raiva nem tristeza. Era algo mais frio do que os dois. "Olha para mim", disse Dona Eulália. Abigail levantou os olhos azuis devagar. Dona Eulália ficou sem falar por alguns segundos. Depois disse em voz baixíssima, quase para si mesma: "Que Deus tenha misericórdia de nós." Foi isso. Abigail foi mandada de volta à senzala ainda naquela noite. Mas algo havia mudado no rosto de Dona Eulália, e quem estava prestando atenção percebeu. Uma decisão estava sendo tomada naquele silêncio. Uma daquelas decisões que as mulheres tomam sem anunciar, sem pedir licença e sem recuar. Poucas semanas depois, Cássio Drummond anunciou que iria vender Abigail para uma fazenda no Piauí. Disse que havia recebido uma oferta que não fazia sentido recusar, que era negócio, que não havia nada de pessoal nisso. Os trabalhadores da Palma Nova ouviram o anúncio em silêncio e não disseram nada, porque não tinham espaço para dizer. Mas sabiam que era mentira. O coronel queria distância daquela menina. Queria colocar léguas e léguas entre si e a prova viva de um segredo que jamais havia admitido nem para si mesmo. Teodora soube da venda na mesma tarde. Não chorou, não gritou. Foi buscar generosa,
a velha parteira, e as duas ficaram até tarde numa conversa em voz baixa, no canto mais escuro da senzala, com a lamparina apagada para que ninguém soubesse que havia conversa acontecendo. No dia seguinte cedo, Generosa foi até a casa grande e pediu para falar com Dona Eulália. Pediu para falar sozinha, sem criados por perto. A senhora mandou afastar todo mundo e recebeu a velha na varanda dos fundos, de frente para o campo de algodão. Não existe registro do que foi dito naquela varanda. Nenhuma das duas contou para ninguém o que trocaram naquela hora. Mas a conversa durou mais de 1 hora. E quando Generosa saiu, Dona Eulália ficou sozinha olhando o campo por um tempo longo, com as mãos unidas no colo e a expressão de quem acabou de confirmar o que sempre soube, mas nunca tinha ouvido de outra boca. Naquela noite, quando Cássio Drummond entrou no quarto para dormir, encontrou a esposa sentada na beira da cama, acordada, com as mãos no colo e os olhos fixos na janela. "A venda não vai acontecer", disse Dona Eulália. O coronel parou no meio do quarto. "O que foi que você disse?" "Eu disse que Abigail fica. A venda está cancelada." O silêncio entre os dois durou o suficiente para que a gravidade daquilo assentasse. Cássio Drummond era um homem que não estava acostumado a ser contrariado, muito menos dentro da própria casa. Mas havia algo no rosto da esposa naquela noite que ele não havia visto antes. Uma firmeza que não era histeria, não era choro, não era ameaça. Era algo mais quieto e, por isso mesmo, mais sólido. "Você vai me explicar esse motivo", disse ele, com a voz controlada de quem está tentando não perder o controle. "Não preciso explicar o que você já sabe", respondeu ela, e virou as costas para dormir. A venda foi cancelada sem explicação pública, sem justificativa para os trabalhadores da fazenda. Simplesmente deixou de existir. E Cássio Drummond passou a evitar Abigail com uma determinação que beirava o ridículo, desviando de seu caminho dentro da própria propriedade que era sua, tratando a existência da menina como se fosse uma dívida que ele havia decidido ignorar, mas que não desaparecia só porque ele virava o rosto. Abigail cresceu e continuou trabalhando. Continuou baixando os olhos. Mas algo havia mudado nela depois daquele período. Como se, de alguma forma, a menina houvesse entendido que havia uma batalha sendo travada em torno dela, mesmo sem saber os detalhes dessa batalha. Uma consciência quieta de que ela era mais do que deixavam que ela fosse. O perigo voltou de uma forma diferente quando Abigail tinha 17 anos. O filho mais velho de Cássio Drummond, um rapaz de 22 anos chamado Elísio, havia começado a aparecer nos arredores da senzala com uma frequência que não tinha nenhuma justificativa prática. Arrumava pretextos, mandava recados sem necessidade, aparecia nos locais onde sabia que Abigail estaria. Teodora viu isso e reconheceu o que era antes mesmo que se tornasse palavras, porque havia visto antes, em outros rostos, em outras fazendas, em outras histórias que terminavam sempre da mesma forma. Foi numa tarde de outubro de 1870 que Teodora encontrou Abigail sozinha perto do Poço dos Fundos e disse, com uma urgência que nunca havia colocado na voz assim: "Você sabe quem é o seu pai?" Abigail havia crescido sem fazer aquela pergunta, porque havia aprendido desde criança que certas perguntas não cabem em certos lugares. Mas naquela tarde, olhou para a mãe nos olhos e respondeu apenas: "Sei." Teodora fechou os olhos por um segundo inteiro. Quando os abriu, havia tomado uma decisão. "Então você entende por que você precisa ir embora daqui, agora, antes que o filho faça o que o pai não fez." Não era fuga de cabeça quente. Era um plano tecido em silêncio por Teodora e Generosa, ao longo de meses, através de uma rede de contatos que as mulheres da senzala construíam nas sombras, em conversas roubadas, em recados passados dentro de dobras de pano. Havia um padre em São Luís que ajudava escravizados a conseguir a alforria. Havia um caminho. Era perigoso, era longo, não tinha garantia, mas era o único que existia. Abigail partiu numa noite sem lua de novembro de 1870, escondida debaixo de fardos de algodão num carro de boi que fazia a rota semanal para São Luís carregar mantimentos. Teodora não foi se despedir. Não podia se despedir sem levantar suspeita. Ficou na senzala,
deitada no chão de terra batida com os olhos abertos no escuro, contando os minutos que passavam e rezando para um Deus que muitas vezes havia parecido ausente, mas que ela continuava chamando porque não havia mais nada a fazer. Abigail chegou a São Luís. O padre existia. A rede existia. E havia outras pessoas naquela cidade, homens e mulheres livres, alguns nascidos escravizados, que trabalhavam nas sombras para construir o que a lei ainda se recusava a garantir por inteiro. A carta de alforria de Abigail foi assinada em março de 1872, sob o argumento, sustentado por testemunhos cuidadosamente construídos, de que a Lei do Ventre Livre de 1871 criava interpretações favoráveis que podiam ser invocadas para determinados casos. Foi um processo que consumiu 2 anos de negociação, de favores trocados e de paciência, que só quem viveu esperando sabe como cultivar. Mas aconteceu. Abigail era livre aos 20 anos, e a primeira coisa que fez com essa liberdade foi começar a construir a próxima. Trabalhou em São Luís como cozinheira numa casa de família de comerciantes que não faziam perguntas sobre quem ela havia sido antes. Aprendeu a ler com uma professora que ensinava às escondidas, numa sala dos fundos de uma farmácia, no centro da cidade, numa São Luís que ainda engatinhava numa contradição que não sabia resolver. Uma cidade que enriquecia com o trabalho escravizado e ao mesmo tempo abrigava nas suas margens pessoas que lutavam para destruir esse mesmo sistema. Abigail aprendeu a existir nessa contradição. Aprendeu a guardar o que sabia e a mostrar apenas o que era seguro mostrar. Juntou dinheiro com uma disciplina que vinha de muito antes da liberdade, desde os anos em que Teodora ensinava que cada coisa guardada era uma muralha construída contra o que podia vir a qualquer momento, sem avisar. Em 1878, 8 anos depois de ter saído da fazenda Palma Nova debaixo de fardos de algodão, Abigail enviou o dinheiro necessário para que a mãe comprasse a própria alforria. Cássio Drummond estava velho. A fazenda havia passado por anos difíceis, a produção de algodão havia caído, as dívidas haviam crescido e Elísio havia feito negócios ruins que drenaram silenciosamente o que o pai havia levado décadas para construir. O coronel aceitou a proposta de alforria de Teodora sem fazer perguntas sobre a origem do dinheiro. Talvez não quisesse saber. Talvez já soubesse e preferisse encerrar aquela história de uma vez. Teodora chegou a São Luís num domingo de maio de 1878. Abigail a esperava na porta de pé, de frente para a rua pela qual a mãe viria. As duas ficaram de frente uma para a outra por um tempo que não precisou de palavras. Teodora olhou para a filha, para os olhos azuis, para a mulher em que aquela criança havia se tornado, para as mãos que já não pertenciam a ninguém senão a ela mesma. E disse com uma voz que finalmente não precisava mais ser baixa: "Eu sabia que você ia conseguir." Abigail não respondeu. Só abriu os braços. A fazenda Palma Nova foi leiloada em 1885, 3 anos antes da Lei Áurea ser assinada. Cássio Drummond morreu em 1887, endividado, sem as terras que havia herdado e gastado. Dona Eulália foi morar com uma sobrinha em outra cidade. Elísio desapareceu da história sem deixar rastro digno de registro. Abigail nunca voltou àquele sertão de algodão. Mas Teodora, já velha e com os cabelos completamente brancos, pediu à filha uma vez que a levasse até a margem de um rio que havia perto de onde a fazenda havia ficado. Um rio onde as mulheres da senzala se reuniam nas noites de festa quando o senhor estava longe. Foram de carroça numa manhã de inverno de 1889, um ano depois da abolição. Teodora ficou parada olhando para a água por um tempo longo, com os pés na margem e o vento no rosto. Depois disse sem virar: "Eu vim me despedir." Abigail não perguntou de quê. Algumas despedidas não precisam de explicação. São o último ato de uma vida inteira de resistência que aconteceu em silêncio, em sussurros roubados no escuro, em planos tecidos por mulheres que o mundo insistia em chamar de propriedade, mas que nunca deixaram de ser, por dentro, completamente suas. A história de Abigail não está em nenhum livro. O nome dela não aparece em nenhum documento que alguém possa consultar hoje.
a carta de alforria foi perdida, como a grande maioria dos papéis que registravam a existência das pessoas escravizadas neste país. Mas ela existiu. Ou existiu alguém muito parecido com ela, em muitas fazendas, em muitos estados, em muitas noites sem lua, onde mães ensinavam filhas a sobreviver, num mundo que não havia sido feito para elas. É por isso que histórias como essa precisam ser contadas.